Atos capítulo 8, nós leremos do verso 1 ao verso 8. O evangelho verdadeiro avança em meio à perseguição. Mesmo em meio à perseguição, o evangelho verdadeiro avança. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que Deus abençoe a leitura desse texto em nossos corações. Pai amado, concede à tua igreja a autoridade na pregação da tua palavra, Senhor. Não apenas o reconhecimento de que nós devemos pregar, mas a autoridade ao pregarmos, Senhor. Só assim, ou normalmente é dessa forma que o Senhor atua. Uma igreja que humildemente te busca e que sabe que só o Senhor é algo tão extraordinário, alguém se converter, só o Senhor pode operar isso. E o Senhor opera de forma sobrenatural, de uma maneira sobrenatural, o teu Espírito fala nas vidas, fala aos corações. Então nós clamamos ao Senhor, que possamos avançar, Senhor, em toda e qualquer circunstância, através da proclamação, da pregação da tua palavra. Ilumine as nossas mentes para entendermos as Sagradas Escrituras. Eu oro ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, irmãos. Um texto muito maravilhoso, não é? Impressionante o que nós vamos lendo aqui, o desenrolar do desenvolvimento da igreja. Havia pouco tempo da morte de Cristo, não havia se passado ainda nesse período aqui nem um ano desde a morte do Senhor Jesus Cristo, a igreja sendo formada e a igreja crescendo e as adversidades então surgem. Surge a perseguição. Então já observamos que Jesus ele predisse, ele anunciou que a igreja seria perseguida. Foi a primeira etapa que nós observamos nesse texto. Então não se admire se você é perseguido. Jesus disse que isso aconteceria. Jesus disse assim, em João capítulo 15, verso 20: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus foi perseguido. O que ele diz, nós também seremos perseguidos. Mas ele prossegue dizendo assim, irmão: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ó Deus, nós temos uma promessa maravilhosa do Senhor. Uma promessa que diz que nós seríamos perseguidos, mas também uma promessa de que, assim como o teu filho teve resultados no seu ministério, inclusive por meio do sofrimento, a igreja também tem esse privilégio. Se ouviram as palavras do Senhor, ouvem a palavra do Senhor dita por intermédio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então falamos bastante a respeito desse assunto. Na segunda etapa, irmãos, desse texto, nós pensamos especificamente do verso 1 ao verso de número 3. O que aconteceu nessa primeira perseguição? A primeira perseguição, o texto então nos mostrou que nós percebemos que a morte de Estevão foi como quase que um estupim. Ele serviu para que desencadeasse essa primeira perseguição. Ela agora tomou corpo, não é? A perseguição que estava sendo fomentada, ela agora, de fato, ela se manifesta. Aparentemente,
ela surge mais voltada aos judeus helenistas. Por que assim? Porque nós vamos percebendo no texto que havia uma sinagoga helenista, que eram, lembra que a gente falou, judeus que vieram daquele período do cativeiro babilônico e eles receberam todo o ensino da Grécia e eles tinham os costumes, mas eram judeus. Passaram a morar em Jerusalém e havia uma sinagoga específica. Então, pelo que o texto vai nos apresentando, provavelmente Paulo fazia parte dessa sinagoga, Estevão fazia parte, Filipe fazia parte. Então, vê que no grupo dos diáconos, pelos nomes, dá para se supor que todos eles eram judeus helenistas. E talvez essa seja a razão pela qual todos fugiram, exceto os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Muito provavelmente, essa perseguição foi mais voltada a esses judeus helenistas que haviam convertido, que faziam parte da sinagoga, e então Estevão prega poderosamente dizendo: olha, vocês dizem que eu não obedeci Moisés, vocês dizem que eu não gosto, que eu não obedeço às leis de Deus, à palavra de Deus. Aí ele mostra: vocês é que são desobedientes. Então isso inflamou o sinédrio e aqueles homens arremeteram contra Estevão. Estevão foi apedrejado e a partir disso inicia-se uma grande perseguição. É o que o texto diz no verso 1. Levantou-se naqueles dias grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, provavelmente, irmão, seja essa a razão. E provavelmente também os apóstolos tenham ficado ali para dar assistência aos demais que haviam convertidos. Eles permaneceram em Jerusalém. Talvez porque ainda gozassem de uma boa aceitação, a população de forma geral não se voltou diretamente contra os apóstolos. E eles então puderam permanecer em Jerusalém para cuidar dos demais crentes, dos novos crentes. Mas o restante, eles fugiram, né? Eles tiveram que fugir. A perseguição faz os cristãos fugirem. Não há nada de errado você fugir, não. A Bíblia, inclusive, nos ensina a fugir da aparência do mal. Devemos fugir nem é do mal, é da aparência do mal. Então, se porventura estivermos em algum ambiente um dia e houver uma perseguição, é tranquilo o crente fugir, não tem nenhum problema. O que o crente não pode fazer é o quê, irmãos? Negar a Jesus. Não podemos é negar a Jesus. Fugir, a Bíblia ensina que isso ocorre, não é? Os crentes eles fugiram, isso é registrado no decorrer da história da igreja. Eles foram dispersos. Enquanto eles foram dispersos, nós vamos observar que eles saem pregando o evangelho. Mas eles foram dispersos, é essa dispersão. O evangelho se estende para além de Jerusalém. A perseguição serve para despertar a igreja para a necessidade e para o cumprimento daquilo que Jesus Cristo havia dito que deveria acontecer, não é? Para que o evangelho avançasse. Agora nós vamos perceber nessa etapa agora o evangelho chegando também em Samaria. O texto fala para nós que Estevão ele foi sepultado e houve grande pranto. E nós conversamos bastante a respeito disso. Quando morre um crente, não quer dizer que os demais não podem chorar, de maneira nenhuma, claro, é uma demonstração do nosso amor, da confiança que nós temos que nos reencontraremos com aquela pessoa, não é? Mas, às vezes, alguém fica preocupado, será? Não tem nada de errado nos crentes sentirem falta, saber que alguém padeceu, aliás, morreu, não é? Foi morar com Cristo e sente falta disso, e chora, e a saudade permanece, mas tem um grande conforto vindo da parte do Deus Todo-Poderoso. O que o crente normalmente evita são aqueles excessos, né? Aqueles excessos de pessoas que caem e aquela coisa toda, porque o crente tem confiança, tem certeza, uma fé firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas chorar, não existe nada de mal com relação a isso. A outra coisa que nós vimos, irmão, nessa primeira etapa, diz respeito ao apóstolo Paulo, não é? Nesse momento aqui, Saulo, porém, assolava a igreja. Ele é introduzido aqui na história, ele vai sendo introduzido, né? Já houve uma menção de que Paulo consentia com a morte, e lembra que eu disse para os irmãos,
vai demonstrando como vai crescendo esse ódio de Paulo, lentamente. Então, nós vamos podendo perceber que isso vai acontecendo, né? Paulo segura as vestes, depois Paulo consente com a morte, depois Paulo passa a ser aquela pessoa que assola a igreja, entra de casa em casa. Então, nós vamos percebendo que há essa perseguição do apóstolo Paulo com relação aos crentes. A sequência disso diz que a igreja era assolada, ela era tratada de maneira a ser envergonhada, humilhada, injuriada e devastada. Então era assim que os crentes, os nossos irmãos, estavam sendo tratados naqueles dias. Eles entravam sem ordem, sem nada, né? A sinagoga que dava uma ordem posterior, que nós vamos observar isso, mas Paulo entrava na casa e levava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Você vai ficar preso. Qual foi o crime que eu cometi? Não, você é crente, você é cristão, então você está preso por causa disso. Mas o que eu fiz? Eu não falei mal de ninguém, eu não fiz absolutamente... Não, você está preso apenas porque você é crente. Não precisa outro motivo. Você é crente, você não pensa como nós, então você está preso, encerrado. E era homens e mulheres, não eram só os homens e mulheres, o texto diz que eram encerrados em prisão. Só para nós termos uma ideia de como era Paulo, não é? Paulo que nós tanto admiramos, o homem ainda sem conhecer Cristo faz coisas absurdas, né? Faz coisas absurdas. Ele próprio, irmãos, lembra que eu falei isso para os irmãos? É importante os irmãos registrarem isso, né? Marcarem, anotarem na sua Bíblia. Ele mesmo fala a respeito de quem é ele. Não tem, irmão, nenhum desse texto aqui que demonstra uma sensibilização de Paulo por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Não, irmão. É um homem que está o tempo todo, quando ele aparece aqui, ele aparece assim, segurando as vestes, perseguindo a igreja. Não tem nada que vai demonstrando assim, olha, e tal coisa aconteceu e foi quebrantando o coração de Paulo. Não tem nada absolutamente disso. Inclusive, nas cartas de Paulo, os irmãos podem ler todas as cartas de Paulo. Ele não fala de nada assim, ele fala que foi achado em Cristo. Cristo o encontrou no caminho para Damasco. Cristo aparece a Paulo, ele cai do cavalo, literalmente cai do cavalo, e ele então é resgatado. Deus salva o apóstolo Paulo. Quando os primeiros crentes tinham tanto medo, eles não queriam saber de Paulo. Foi necessário que essa barreira fosse quebrada. Então foram visitar Paulo e então foram entendendo que de fato aquele homem havia convertido. Tamanha era a maldade. É como você imaginar assim, o crente sempre foi muito perseguido no decorrer de toda a história. Sempre foi assim. Sempre, irmão. É difícil até nós citarmos qualquer que seja um personagem histórico. Mas você que ser confrontado assim, fulano converteu. Hoje a gente fica até meio receoso, né? Quando diz assim, tal artista converteu. Você fica assim esperando para ver se tem alguma coisa mesmo. É ou não é verdade? Se ele abandonar aquele negócio, se era cantor, se abandonou, se era ator, se abandonou aquilo, porque Cristo, consequentemente, é mudança. Quando diz que converteu, mas olha, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo aquilo, aí você fica assim, meio difícil de entender. Mas Paulo foi visitado e perceberam que, de fato, havia mudado, Cristo havia mudado. E aqueles crentes que foram visitar Paulo ouviram da parte de Deus, ele vai sofrer também por causa do meu nome. Uma das marcas da genuína conversão de Paulo é que de perseguidor ele passou a ser perseguido. Então, Atos 9, verso 1, ele falando, não é? Saulo respirando ainda ameaças, melhor, Lucas registrando que ele entrava de casa em casa, já citei para os irmãos. Agora aqui o que ele fala a respeito de si mesmo. Atos 26, de 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele entendia, irmãos, que ele era um judeu tão certo, tão correto, que ele deveria praticar muitas coisas contra os crentes. Aí ele prossegue assim, dizendo, não é? E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os iam matar. Quem é esse fulano aqui, Joaquim aqui, merece morrer? Paulo dizia, olha, merece. Fui eu que fui na casa dele, e o meu voto
é favorável para que ele morra. Então, para nós termos a ideia de quem é Paulo, de quem foi Saulo de Tarso antes de entregar a vida ao Senhor Jesus. O verso 11 diz: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Quer dizer que ele se exaltava, sem dúvida, levava pessoas a apanharem e diziam: nega a Jesus, senão vou matar seu filho, senão vou matar sua filha. E alguns então blasfemavam. Aí ele diz: e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidade estranha, os perseguia. Então, só para nós termos ideia, não é, de quem foi o apóstolo Paulo. Eu li para os irmãos alguns outros textos, eu não vou repetir. Os irmãos depois podem observar 1 Coríntios 15, de 9 a 10, pode observar 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Então, todos esses textos, eles têm uma declaração do próprio apóstolo Paulo falando quem ele era. O evangelho chega em Samaria, agora a partir do verso de número 4. Então, você mantém a sua Bíblia aberta e aí nós vamos observar alguns detalhes. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, vamos observar aí algumas coisas. A primeira delas, nós vamos falar a respeito de Filipe. A perseguição iniciou-se, não é? E o texto, como nós já vimos, eles foram dispersos e era um período sem dúvida, de grande sofrimento e perseguição. Talvez a gente pense assim: se a perseguição faz os crentes evangelizarem, será que nós deveríamos orar para que houvesse uma perseguição? Você já se fez essa pergunta? Se perseguição faz crente verdadeiramente mostrar o caráter dele, será que nós deveríamos orar para que houvesse uma perseguição? Eu não sei, irmãos, se seria uma resposta agradável. Não sei. Eu entendo nas Escrituras que nós sempre clamamos pela paz e por liberdade para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso eu entendo de acordo às Sagradas Escrituras. Se vier uma perseguição, o que é devido a nós é permanecermos fiéis ao Senhor, não negarmos o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas, sem dúvida, seriam dias de muita tristeza, de muito desapontamento, de muitos que se afastariam. Seriam dias onde, de fato, as pessoas revelariam se conhecem, se de fato temem a Cristo, ou se não temem ao Senhor Jesus Cristo. Porque com toda a liberdade que nós temos, às vezes nós titubeamos tanto na fé. Imagine meio uma perseguição. Não é mais se você vai assistir ou ouvir uma música, ou se você vai se deleitar vendo alguma coisa que não pode. É se você aceita, se você é crente, você vai viver. Se você não é crente, você vai morrer. Ou pelo menos, se você disser que é crente, você vai ser encerrado na prisão. Mas meu filho pequeno precisa de mim. Mas minha filha pequena precisa de mim. Quem vai cuidar da minha esposa que precisa de mim? Pois é, esse é o assunto. Então, aqueles crentes, eles eram perseguidos a tal ponto que precisavam fugir. Eles fugiram de suas casas. O crente deve viver fielmente ao Senhor e ciente de que, mesmo se viesse uma perseguição, nós permaneceríamos fiéis ao Senhor. E como o crente demonstra isso? Quando ele escolhe obedecer a verdade do Senhor nos seus negócios, nos seus relacionamentos, quando ele se posiciona, não é, de acordo a fazer aquilo que agrada o Senhor. Está demonstrando que ele vai ser perseguido por causa de Cristo, porque quem quer viver piamente padece perseguição. Então, quem quer viver, todo crente que decide viver uma vida pia, ele será perseguido, nós sabemos disso. Quem é Filipe, que nós vamos observar? No verso 5 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Então, quem é Filipe? Filipe aparece a primeira vez no capítulo 6, verso de número 5. Filipe é um diácono. Filipe é um diácono, é um judeu helenista indicado pela própria igreja para servir às mesas. Ele é um colega de Estevão. E quer ver um fato interessante? Nós temos no capítulo 7 e no capítulo 8, dois personagens que são diáconos e ocupam a posição de grande destaque. Além de diáconos, os dois, não é? Os dois são diáconos, os dois são judeus helenistas e os dois são evangelistas, fiéis evangelistas do Senhor. Fiéis evangelistas. Então, nós vimos no capítulo 7 a pregação
Eu acredito que a maior pregação registrada no livro de Atos é exatamente a pregação de Estevão e o resultado da pregação de Estevão, um homem cheio de poder, de autoridade do Espírito Santo. E agora nós observamos um outro diácono, Filipe, não é? Filipe, que é diácono e é também evangelista. Então, este homem aparece aqui, nós vamos ver depois mais alguns detalhes até o final do livro a respeito de Filipe. No capítulo 8, irmãos, lembra que aqui ele está nos Samaritanos? Depois ele vai pregar para um eunuco, que também não pertencia à nação de Israel. Então, você observa, não é, a maneira como Deus vai usando os homens, os servos do Senhor, para que o evangelho avance. Sempre lembrando da estrutura. Existe um esboço, o esboço grande que é apresentado. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então nós vamos vendo no livro de Atos o desenrolar desse esboço. O evangelho em Jerusalém, agora a perseguição chega, os crentes precisam fugir, e quando eles fogem, é a outra coisa que nós vamos observar agora, não é? Sobre essa primeira perseguição. Esses crentes aí, como eu já falei para os irmãos, agora eles passaram a ser perseguidos, não é pelo Império Romano, tá certo? Você pode guardar isso aqui, isso é importante, porque às vezes a gente pensa que essa perseguição já é o Império Romano que está fazendo, não é. Essa perseguição são os judeus que estão fazendo. A perseguição mesmo, pelo Império Romano, ela começa a partir do capítulo 12, se eu não sou traído aqui pela memória. Me parece que é a partir do capítulo 12. Mas aqui são os judeus, aqueles que deveriam ser obedientes, principalmente às lideranças. Assim como perseguiram a Cristo, agora estão perseguindo também os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Pode ser que alguma perseguição venha de pessoas que a gente nem imagina que deveria vir. Pode ser que a perseguição no seu trabalho venha não de alguém que não conhece a Cristo, vem de alguém que diz pertencer a uma igreja. Pode ser que venha falar assim, não é? Eu sou contra pastor, eu acho isso, eu acho aquilo, eu sou contra contribuição, e aí, ao invés de abençoar, acaba causando mais confusão. Você fala assim, olha, não vamos entrar nesses assuntos, o nosso assunto é pregar a Cristo, falar de Cristo, falar das verdades de Cristo. Porque alguns desses só querem criar confusão. Já tentou evangelizar alguém que passa uma pessoa dessa, irmão? É difícil, irmão. Ele passa uma vida toda e você explica. Mas e o dia? Eu acho que eu tenho que guardar o dia. Ele nem guarda o dia, ele nem obedece o dia, mas ele fica com aquela coisa na cabeça. Não, eu acho que eu tenho que guardar o dia. E aí você explica e fala, mas o coração está endurecido. Então, muitas perseguições, como aconteceu aqui, vêm de pessoas que deveriam, ou que aparentemente, né? Aparentemente, serviriam ao Senhor, mas na verdade criam mais dificuldade do que ajudam. Pois bem, como eles se comportavam? Olha aí no o verso 1, aliás, o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, como eles se comportavam? Como eles ficavam? Queixosos, era assim, de casa em casa, reclamando, resmungando. Fui entregar a minha vida a Cristo, aí o que está acontecendo? Fui entregar a minha vida a Cristo, só surge dificuldade. Fui entregar a minha vida a Cristo, agora acabou. Já não vou mais na festa, quando eu vou na festa, os crentes acham ruim. Ou fui entregar a minha vida a Cristo, olha lá, minha família me abandonou. Foi assim? O que aconteceu? Não. O que eles faziam? Anunciavam o evangelho. Pregavam a palavra. Eles saíam pregando a palavra. Talvez a igreja precisa manifestar poderosamente, né, mostrando para os novos decididos, os novos crentes, a terem essa postura. Olha, se vier perseguição, fique firme. Aconteceu comigo também, aconteceu com fulano, fique firme, mantenha-se firme. Se de fato Cristo entrou na vida, então permaneça firme, para a glória do Senhor Jesus, Ele vai lhe dar vitória. Confie em Deus e vamos juntos, nós estamos juntos. Se te abandonarem, agora nós somos irmãos, você faz parte da nossa família. Se a tua família te abandonar, nós agora somos a família. Assim, irmãos, enquanto a perseguição, os crentes, como eles se comportavam, pregavam a mensagem do Senhor. Se estiver passando por perseguição, se você quiser aplicar esse texto, uma coisa boa para fazer é o quê? Pregar. Está passando por perseguição no trabalho, onde quer que seja, continue testemunhando de Cristo sem palavras, e se tiver oportunidade, fale de Cristo, fale da glória de Cristo.
Fale com autoridade a respeito da salvação que existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante, não é? Já pensamos sobre quem é Filipe, já pensamos o que os crentes fazem enquanto eles são perseguidos, e o texto diz que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, é importante aqui, irmãos, nós recordarmos quem são os samaritanos, porque a gente sempre escuta falar no povo samaritano e nós temos, às vezes, dúvida. Quem são esses samaritanos? Por que os judeus têm tanta raiva dos samaritanos? E é só você recordar, você lembra, depois do reinado de Saul, aí você tem Davi, depois Davi você tem Salomão, depois Salomão morre, o filho dele, chamado Roboão, assume o trono. As tribos estavam reunidas, as 12 tribos de Israel. Só que ele, Roboão, faz o imposto cada vez mais pesado para manter toda aquela glória. Ele é orientado a diminuir os impostos para facilitar a vida do povo, mas não. Ele quer glória, ele quer toda aquela riqueza, que o palácio esteja bem, não importa como o povo está. Aconteceu que as demais tribos, elas dividiram sobre o reino de um homem chamado Jeroboão. Deus, inclusive, chama Jeroboão e diz assim: olha, Jeroboão, se você andar na minha presença, eu vou te abençoar. Então, você tem a tribo de Judá, a meia tribo de Efraim e Manassés, que estão juntas. Elas permanecem obedecendo à linhagem de Davi. E as demais tribos, elas agora se afastam e elas passam a ter um novo governo liderado por Jeroboão. Jeroboão, olha o entendimento de Jeroboão, você pode observar isso aí, eu não vou ler todos os textos, mas só por questão de tempo. 1 Reis, capítulo 12, verso 20. Então, Jeroboão, ele pensa assim, o povo vai se afastar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro culto, para que esse povo não vá para Jerusalém adorar. Mas para ter um outro culto, eu preciso ter sacerdote. E para ter sacerdote, eu preciso ter um outro local de adoração. Então, ele estabeleceu um outro local de adoração, que era na cidade de Samaria, e ele criou um outro sacerdócio, e ele criou aquele poste de ídolos, todas aquelas coisas que você estuda lá no livro de 1 Reis, de 2 Reis, todas essas coisas você observa que foram feitas. Ele cria um culto lá, sincretista, e ele então, o reino do norte, e ele fica assim, uma dinastia, depois outra, e a cada instante distanciando-se mais e mais de Deus. Até que Deus diz assim, depois de dar muita oportunidade, Elias prega para o reino do norte, Eliseu prega para o reino do norte, Deus levanta diversos profetas, mas eles não se convertem, é claro, tem um remanescente, mas Deus precisa tratar. E qual é o tratamento de Deus? Eles caem sob domínio assírio. A Síria domina o reino do norte. A dominação assíria é a seguinte: ele destrói tudo que tem e passa a ser dono da terra. Os que permanecem na terra, ele normalmente faz assim, tira um povo de uma região e leva para outro, tira de outro e leva para outro, para que a cultura seja totalmente destruída. Assim procedem os assírios. Os assírios procedem dessa forma. Se você vai para o capítulo 37 de Isaías, você vai ver que a Síria rodeia Judá, o reino de Judá, o reino do sul, mas Deus não deixa que caia sobre o domínio assírio. Ele vai cair depois sobre o domínio babilônico, mas não sobre o domínio assírio. Deus dá a vitória. Foi Deus que fez, Deus não permitiu. Então, o reino do norte, agora sobre a dominação assíria, eles misturam todas aquelas pessoas que estão naquela região. Agora sim, eu peço que você abra 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, abre lá, 2 Reis, capítulo 17, só para que isso fique bem fixado assim na nossa mente. Eu podia só citar para você, mas observe isso aí, 2 Reis 17, verso 24. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sevarfaim, e os fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitavam nas suas cidades. Então veja aí, como eu já citei para os irmãos, era isso que a Síria fazia. E Deus levantou, isso aconteceu, Deus levantava leões que iam e destruía essas pessoas ali. Então eles pensaram assim, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar um daqueles sacerdotes para que eles nos ensinem como é o costume aqui, como é que eles adoram
o Deus aqui, o Deus dessa terra, para que esse mal não venha a acontecer contra nós. Então, olha o verso 27 agora. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que habitavam, levado de Samaria e habitou em Betel, e lhe edificava e lhe ensinava como deviam temer ao Senhor. Agora olha o que acontece. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitavam, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, aí tem uma lista de ídolos que eram realizados. Então, só para você e eu aqui compreendermos, né, rapidamente, espero que esteja dando para assimilar, a Síria domina e ele faz essa miscigenação desses povos para destruir a cultura e a forma de adorar a Deus. Então, quem passa a habitar naquela terra já não é mais o judeu. Judeu eu vou chamar de legítimo, só para ficar claro na nossa mente. É um povo que casou com diversas outras nações, cujo culto já não é mais o culto a Deus, é uma espécie de um culto idólatra. Eles tentam seguir o que diz na lei, mas eles têm um culto totalmente rival. Então você imagina isso na mente do judeu. Esse povo aí não tem nada a ver conosco. Mas eles se consideram judeu, porque afinal de contas eles moram no território. Aí você entende por que o judeu tem tanto ódio. Você não é mais o povo puro. Vocês é um povo misturado. Além de ser um povo misturado com diversas outras nações, vocês têm um culto sincretista totalmente contrário ao nosso Deus. E aí nós entendemos por que desse ódio. O judeu nem passava na terra do samaritano. O judeu dava uma volta enorme para não passar na terra do samaritano. Lembra agora do capítulo 4 de João? Todos nós conhecemos? Abre lá a sua Bíblia no capítulo 4 de João. Todos nós conhecemos. Eu vou só citar. O tempo não me permite que eu vá para o texto e veja todos os detalhes do texto. Então eu vou citar o texto para você. Lembra que Jesus, ele diz assim que precisa passar por Samaria. Judeus não passam por Samaria. Jesus tinha um compromisso. Junto ao poço de Jacó, vem uma mulher samaritana e o que ele diz? Dá-me de beber, não é assim? E a mulher olha, reconhece que ele é judeu e diz: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber que sou mulher samaritana? E Jesus então começa a conversar com aquela mulher. Se você soubesse com quem você está falando, era você que me pediria água. E ele começa, irmãos, a desvendar-se para aquela mulher. E ela tem dificuldade de entender. Ela diz: olha, nós temos um culto aqui, os judeus cultuam lá, onde é o local de adoração. E Jesus ensina: olha, virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, é através de mim. Eu sou o Salvador. Aquela mulher entende, finalmente ela entende. Ela entende que ela está conversando com Jesus, com o Messias. E ela retorna satisfeita para a aldeia e diz assim: eu encontrei aquele de que nós aguardávamos. E os homens daquela cidade vão ao encontro do Senhor Jesus. E lá eles então confirmam, eles compreendem que se trata da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora observe lá, capítulo 4 de João, rapidamente, só alguns detalhes aí, só para nós entendermos, né, quem são os samaritanos e a importância desse texto aí, capítulo 4 de João, a partir do verso 31. Capítulo 4, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo... Então a mulher foi... você pode observar verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. E ela reconheceu Jesus como Messias. E ela não ficou só com ela foi falar com os samaritanos. Então eles retornam agora. Os discípulos, eles começam a falar para o Senhor: olha, o Senhor deve se alimentar. E Jesus então vai dizer para ele que ele tem uma urgência. Qual é a urgência? Verso 32.
Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos não conhecem, não haviam compreendido qual era a comida que Jesus tinha, qual era a urgência de Jesus Cristo. Olha então o verso 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Mas Jesus então vai falar qual é a comida que ele tem. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho uma comida para comer, que é mais importante do que beber água, do que o alimento que vocês estão dizendo que eu devo comer. Qual é a comida de Jesus? Falar da obra dele. Então, irmãos, você e eu precisamos de água, precisamos de comida, e Jesus ensina aos discípulos dele que assim como você tem sede, assim como você tem fome, se ele, filho de Deus, obedece o Pai dele, quem dirá nós? Quem dirá nós com relação à pregação? Eu tenho uma comida para comer, e essa comida é a pregação do Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso anunciar as verdades. Se eu não estou anunciando as verdades, sem sombra de dúvida, eu estou fraco espiritualmente. Eu estou enfraquecido espiritualmente. Jesus mostra os campos brancos para a ceifa. Observe o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, Jesus está falando para os discípulos a respeito de quem? Em que território ele está? Que território, irmãos? Samaria, na terra dos samaritanos. Vocês estão olhando para vocês? Leve os olhos, levante os olhos. Tem samaritano aqui para ser alcançado, para ser transformado. Já está pronto a ceifa. Ceifa é quando já está pronto para ser ceifado, para ser colhido. Já está na hora. E isso não vai acontecer. Os discípulos de Jesus não vão. Quem é que vai para os samaritanos? O diácono Filipe. Filipe que vai para os samaritanos. Observe o verso 36. O ceifeiro recebe desde já recompensa em tesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então, existe uma recompensa. E essa recompensa vinda da parte de Deus, né? É uma recompensa na pregação. Tanto o ceifeiro, tanto o que semeia quanto o que ceifa, ele recebe uma recompensa de Jesus, verso 36 e verso 37. Aí ele diz no verso 38, alguns já trabalharam para nós. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Ele está dizendo, pessoas já estão preparando. Agora, irmão, eu quero convidar você para fazer o seguinte, queria que você retornasse, lembra dessa história toda que eu narrei dos samaritanos? Volta lá atrás para esse povo. Agora você olha, agora você observa, não é? Todo o tempo se passa, o Filho de Deus chega. E agora olha a consideração de Jesus para com o samaritano, aquele povo que o judeu dizia assim, olha, você não tem valor, você não tem nenhum valor para nós. Jesus agora olha a consideração de Jesus, ele diz assim, uma comida eu tenho para comer. Eu preciso pregar, anunciar a verdade para esse povo aqui. Ele já está pronto para ser ceifado. É responsabilidade de vocês, meus discípulos, ceifarem. Irmão, que coisa extraordinária. A compaixão de Jesus, irmãos, é maravilhosa. A misericórdia, a longanimidade de Deus é algo que nós não entendemos. Esse povo foi desobediente, esse povo se afastou, esse povo negou. Esse povo se distanciou, se envolveu em tantas coisas, mas Deus, na sua infinita graça, ele ainda olha para o povo e diz assim, olha, eu estou aqui, o próprio Deus agora, a manifestação da pregação, se foi pelos profetas, agora é o próprio Deus no território dos samaritanos, anunciando a graça salvadora, anunciando que aquele povo precisa ser alcançado. Agora observe aí, o verso 39, olha os resultados aí, verso 39. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmão, é maravilhoso, irmão. Você acha que não tem mais esperança para aquele marido que continua preso na bebida? Você acha que não tem esperança para aquele filho? Você acha que tal pessoa nunca vai converter? A graça de Deus vence séculos, vence nações, vence reinos, para que Cristo se manifeste e leve graça para aquelas pessoas ali. Tantos anos depois, a graça de Cristo se manifestando através da ação do próprio Deus. Olha para o contexto que nós estamos vivendo. Contexto difícil, não é? De quando menos pessoas a cada instante convertem. E até aqueles que convertem, dificilmente eles permanecem. As igrejas estão tendo que distanciar-se do evangelho, fazer uma outra coisa que não é evangelho, para poder estarem cheias, superlotadas, achando que esse é o caminho, achando que essa é a solução. Mas o dever da igreja é pregar fielmente, viver fielmente. Você acha que quem modifica são reinos? Cadê a Síria? Acabou. Babilônia? Acabou. Grécia? Acabou. Medo-Persa? Acabou. E Cristo ainda alcançando samaritanos, Cristo ainda libertando pessoas, Cristo transformando o coração de homens perdidos. Ele olha para aqueles homens e diz assim: o campo já está pronto. Levanta a cabeça. Está difícil, não dá, pastor, pregar, está difícil, está difícil, a gente faz culto, as pessoas não se aproximam, até no culto ao ar livre, só aproxima muitas vezes bêbado, as pessoas ficam de longe, nem aproximar-se. Antigamente não, aproximava, está difícil, não dá, tá. Mas o que acontece, pastor? Deus é o mesmo, irmão, Ele é o mesmo. De nossa parte, é nós fielmente, nós orarmos e cumprirmos as ordens do Senhor. Tudo vai tentar atrapalhar, irmão, a gente vai ficar olhando para a gente. Como é que eu estou bonitinho, estou arrumadinho, vou sentar no domingo e ficar bem agradável assistindo aí, colocando em ordem, a maratonar em tudo que eu posso e que eu não posso. Mas levanta a cabeça, tem pessoas para serem alcançadas. É muito maior, irmãos, do que reinos, do que governo, do que doença que se levante, do que situação do mundo. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo é poderoso. E eu quero encerrar, não é? Eu quero encerrar lembrando para nós todos que Deus estava no controle. Olha, veio a perseguição. Quem foi que permitiu que a perseguição viesse? Foi quem? Foi Deus. E a perseguição que veio, movida, sabe por quem? Por Saulo. Saulo é um dos que está levantando a bandeira da perseguição. Então, o que a gente aprende com isso? O inimigo, quando tenta se levantar, ele acaba sendo útil. O crente sofre? Claro que sofre, porque veio perseguição. Mas o que aconteceu? Cristo usa a perseguição para ir alcançando pessoas. A igreja foi despertada e pessoas foram alcançadas. Então você pensa assim, você e eu, o inimigo do evangelho, ele está submisso à ação de Deus. E ainda que ele se levante, ele nos mate, sobre todas as coisas prevalecerá a vontade de Deus, e o evangelho de Deus será anunciado independentemente de quem se levante. O evangelho de Cristo poderosamente será anunciado. Aí nós vamos nos calar. Se nós nos calarmos, eu vou só parafrasear o texto, não é? As próprias pedras clamarão. O contexto é diferente, não é? Ali estava um contexto de adoração, mas se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Mas o que Deus requer de nós? Que nós anunciemos. Então, em nome do Senhor Jesus, ou com perseguição, ou sem perseguição, irmão, vamos anunciar a Cristo. Nós precisamos anunciar a Cristo. Não pode ser somente nos períodos nossos de atividade, é dia a dia, é momento a momento, é clamar a Deus: Senhor, salva vidas, salva vidas. Está difícil, Deus, então eu trabalho mais, eu oro mais, eu clamo mais, eu imploro mais a Deus. Age, Deus, de forma soberana para alcançar e para libertar o homem pecador. Vamos orar para nós encerrarmos o nosso culto? Então, nós observamos hoje como Deus é soberano sobre todos os eventos e sobre todas as coisas, e mesmo a perseguição que se levanta, só se levanta porque Deus permitiu que ela se levantasse. E a perseguição nunca fez com que a obra do Senhor deixasse de ser realizada. Se vivemos dias assim, dias difíceis, mas isso não quer dizer que Deus não vai salvar vidas. É por isso que a igreja precisa orar: Senhor, tem misericórdia, Deus. Nos use como instrumentos em tuas mãos, para poderosamente pregarmos a tua palavra.
A igreja precisa orar, Senhor, não estou olhando para baixo, estou olhando para mim mesmo. Levante os olhos e veja os campos que já estão brancos para a ceifa. Há muito por fazer, há muito por realizar. Eu acho que eu não vou. Se os apóstolos não foram, Deus levanta evangelista, levanta diácono, ele levanta para que vá. Mas que privilégio nós temos. Senhor, me usa, Deus, como instrumento em tuas mãos. Como instrumento. Não vou ficar esperando os apóstolos. Eu estou sendo perseguido, mas enquanto eu estou aqui, eu vou anunciar. Eu vou anunciar que Cristo me alcançou, que Cristo me libertou. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela verdade das Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, porque o teu nome é sobre todo nome. E a glória do Senhor excede qualquer glória, Senhor. Nós te agradecemos porque nós não estamos debaixo de governos, de reinos, de homens. Nós não estamos debaixo de nada disso. Nós estamos debaixo do governo do Senhor, do reino do Senhor, da direção do Senhor sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Deus, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós cremos que a tua igreja vai prosseguir, ela vai avançar, Senhor. Não é por nossa causa, Senhor. É porque nós apenas somos instrumentos nas tuas mãos. Porque o Senhor disse que isso aconteceria. Então nós cremos em nome de teu Filho Jesus Cristo que o Senhor vai continuar usando a tua igreja. Ou quer dizer que seja no meio de uma enfermidade, num hospital, ou no nosso local de trabalho, na escola, ou na nossa faculdade onde nós estamos assistindo aula, o Senhor vai nos usar como instrumentos do Senhor para proclamar a verdade do Senhor, para que vidas sejam libertas por amor do Senhor para com o povo que enviou teu Filho Jesus para morrer em resgate do homem pecador. Que os nossos olhos estejam firmados em Ti. Eu oro, meu Pai, ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe aqueles que acompanharam pela internet. Queridos, com oração e silêncio, nosso culto está encerrado e que nós possamos cumprir a ordem do Senhor, irmãos.